Vinde vós todos e a Deus cantai, com alegria, glória e louvor. Aleluia, cantai, aleluia, povos da terra, glória e louvor. Cristo nasceu, louvai o Senhor. Glória, glória, cantem os povos. Glória e louvor dai ao nome de Deus. Cristo nasceu, louvai o Senhor. Glória e louvor, glória e louvor, glória e louvor, cantai a Deus. Com grande alegria, a pastora Márcia e eu acolhemos e saudamos a cada um e uma de vocês para este nosso culto. Este culto no tempo de Natal, o primeiro domingo após Natal. E ainda ecoa em nós o anúncio do Natal. Não temais, eis que vos trago uma boa nova. Hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo Jesus. Sim, e sobre esse Cristo nascido em Belém, que se tornou grande em ensinamento, mas também adulto, sobre ele queremos continuar refletindo hoje e na caminhada de vida de fé. E assim celebramos, em nome de nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido para nos achegarmos a Deus em oração. Grandioso Deus, agradecemos que Tu te fizeste tão pequeno em Jesus para vir ao nosso encontro. Obrigado pela Tua encarnação em Jesus, a qual nos lembra de maneira ainda mais intensa que Tu és um Deus presente e próximo e nos torna Teus filhos e Tuas filhas. Obrigado pela Tua presença graciosa e consoladora quando passamos por momentos difíceis em nossas vidas. Dá que a Tua palavra nos oriente e capacite para o testemunho de Tua boa nova. Que Teu Santo Espírito, Senhor, abra nossos ouvidos, corações e vivifique a Tua palavra em nós. Por Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Amém. Conforme o Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículos 25 a 34. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelaram-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte, antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou. Que estas palavras sejam lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso viver. Amém.
a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão no Espírito Santo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos no primeiro domingo após o Natal. E hoje refletiremos sobre esta criança nascida em Belém que se deu por nós. Leio para vocês uma história, a história de um carpinteiro. Entre Jerusalém e Belém, um jovem carpinteiro está derrubando uma árvore. Desde muitas gerações em sua família se passava de pai para filho o ofício do ser carpinteiro. Também pertencia à sua família há muitas gerações o pequeno mato, de onde tirava a madeira utilizada no seu trabalho. Contudo, a sua família havia se acostumado, tão logo uma árvore fosse derrubada, uma nova semente era plantada no lugar. Assim, a mata serviria também para as futuras gerações. Então, sempre que o jovem carpinteiro precisava de madeira, ia até o mato, derrubava uma árvore, como neste dia, há mais de 2000 anos atrás. E tão logo o carpinteiro derrubou a árvore, começou a serrar tábuas dela, pois precisava fazer coxos para as estrebarias de pequenos criadores, como também para uma hospedaria na cidade de Belém, a qual se preparava para a multidão que viria, por causa da contagem da população ordenada pelo imperador. O carpinteiro, tão logo terminou seu serviço, saiu rapidamente para fazer as entregas dos coxos aos pequenos criadores, como também na estrebaria. Chegando na hospedaria, o proprietário, um homem idoso, pediu ao carpinteiro se ele poderia esperar com o pagamento até que recebesse dos hóspedes que viriam nos próximos dias. O carpinteiro aceitou, mas disse que voltaria para receber seu pagamento tão logo tivesse passado os dias do recenseamento. Passaram-se dias, passaram semanas, assim também passou aquela noite. Uma humilde mulher deu à luz a uma criança que foi deitada naquele coxo da hospedaria, o qual ainda não havia sido pago. E como combinado, passados dias do recenseamento, o carpinteiro voltou para pegar seu pagamento. O dono da hospedaria lhe contou o que acontecera. Disse ao carpinteiro que de seu coxo havia sido feito um berço, no qual um bebê muito especial estava deitado, pois o dono da hospedaria havia percebido que dos campos, nos arredores da cidade, vieram pastores para adorarem aquela criança. Curioso, o carpinteiro também foi até a estrebaria para ver quem é que estava deitado no coxo por ele feito. Lá chegando, ele encontrou José e Maria e a criança deitada na manjedoura e ficou maravilhado com eles. Maria lhe contou sobre as palavras que os pastores falaram sobre a criança deitada na manjedoura. Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. O carpinteiro ficou pasmo. Este é para ser o Salvador esperado? Esta criança que está deitada em um coxo, não pago, na estrebaria de uma pobre hospedaria? Esta criança é o Salvador? O carpinteiro não conseguiu e também não queria acreditar. Os dias, os anos passaram. 30 anos depois, o carpinteiro estava mais velho e por isso cansado, mas tinha com ele um filho crescido, o qual o ajudava no trabalho. O pai contou ao filho o que havia visto e vivenciado há 30 anos em Belém.
Entre mentes, ele havia novamente escutado algumas coisas sobre aquela criança que estava deitada num coxo, mas que hoje passava de povoado a povoado, pregando e muita alegria compartilhava. Tão pobre como ele era quando criança deitada na manjedoura, assim ele continuava. Ele navegou no mar com um barco que pertencia a outros. Ele repartiu pão e peixe que pertenciam a outro. Ele cavalgou na cidade sobre um jumento que pertencia a outro. Ele festejou e jantou com seus discípulos em uma casa que pertencia a outro. Mas mesmo assim, ele fez muitas pessoas ricas. A mulher adúltera que foi libertada de seu castigo, os 10 leprosos que foram curados, os cegos à beira do caminho que voltaram a enxergar, Zaqueu que fora aceito por ele e mudou completamente a sua vida, a mulher samaritana junto ao poço que o reconheceu como Salvador, Jairo que teve a filha ressuscitada. Sim, muito o velho carpinteiro ouviu daquela criança que hoje está adulta. Agora, o carpinteiro recebera uma nova tarefa. Juntamente com seu filho, ele se pôs a caminho do pequeno mato, do qual ele ainda tira sua madeira. O velho carpinteiro sabia exatamente qual árvore ele derrubaria para cumprir a tarefa que tinha recebido dos romanos. Ele necessitava de uma árvore resistente com 30 anos de idade. E assim, ele derrubou a árvore que plantou há 30 anos. Ele derrubou a árvore que plantou como sucessora daquela que havia derrubado para fazer os coxos. Como todas as outras vezes, após derrubar a árvore, novamente plantou outra no lugar. Juntamente com seu filho, passou logo a serrar a árvore, cortando-a em caibros resistentes e os ajeitou direitinho para que eles pudessem formar uma grande cruz, pois esta tarefa é que recebera dos romanos. Depois dos caibros estarem ajeitados, o carpinteiro os levou até Jerusalém, no monte chamado Gólgota. Logo depois, o Salvador estava pregado na cruz. Como há 30 anos na estrebaria, assim aquela pessoa agora também ali estava, desnuda e indefesa. Ali diante de Jesus crucificado, o velho carpinteiro pensa: a madeira da minha mata e o meu trabalho o acompanharam desde o primeiro até o último sopro de vida. O que afinal havia sido feito daquela noite cheia de esperanças, de alegria, quando José e Maria relataram que os anjos glorificaram a Deus? 5 anos depois, o carpinteiro novamente recebe uma tarefa vinda de Jerusalém. Era uma tarefa pequena, a qual ele faria sozinho. Novamente, ele era para fazer uma cruz, mas não uma na qual uma pessoa seria pregada. Ele era para fazer uma pequena cruz com um suporte na base para que pudesse ser colocada no meio das pessoas reunidas. O velho carpinteiro sabia exatamente que árvore cortaria. Deveria de ser uma árvore menor, uma com 5 anos de idade. Assim ele derrubou aquela árvore que era a sucessora da do coxo e depois a da cruz. Novamente ele plantou outra semente no lugar da árvore que derrubou. Então ele fez a pequena cruz e a levou até Jerusalém
ao encontro da primeira comunidade dos cristãos e cristãs. Quando ele entregou a cruz, estava iniciando um culto. Curioso, o carpinteiro de Belém ali ficou, pois já há 35 anos este Salvador estava ali ocupando a vida. Primeiro, quando estava deitado naquele coxo, que não estava pago, e sua mãe, Maria, contava sobre a promessa ouvida pelos pastores. Aí, então, 30 anos depois, quando ele fez a cruz na qual este Salvador fora crucificado, e agora ele está ali, junto das pessoas as quais acreditam no Salvador, nele creem e confiam. Isso tudo o carpinteiro não conseguia juntar em seu pensamento, em seu coração. Para ele era difícil de entender que o coxo e a cruz tinham uma relação. Então, ele escutou as seguintes palavras de Gálatas, capítulo 4, versículos 4 a 7. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o Espírito que clama, Pai, meu Pai. Assim, vocês não são mais escravos, vocês são filhos. E já que são filhos, Deus lhes dará tudo o que Ele tem para dar aos seus filhos. Neste instante, tudo se clareou na vida do carpinteiro. O grande mistério da fé se revelou. A criança nascida em Belém, deitada num coxo, a qual viveu, pregou, ensinou, chamou as pessoas para junto de Deus, é o Salvador. Porque ao assumir como cordeiro a morte na cruz, assumiu a nossa culpa, nos resgatou do pecado, a fim de que tornássemos filhos e filhas de Deus. Irmãos e irmãs, porque somos filhos e filhas, é que Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho. Que ao final deste ano, possamos reconhecer, possamos agradecer que Deus nos trouxe até aqui e que no novo ano vivamos na certeza da presença de Deus por meio de seu Espírito em nossa vida e viver diário. Que assim possa ser. Amém. Ouçamos o canto Ó Tempo Santo de Natal.
As ofertas do nosso culto de hoje são destinadas pelo nosso sino do Vale do Itajaí para o Fundo de Missão. Que Deus abençoe as dádivas e abençoe a você que dá, que oferece em gratidão ao nosso Deus. E assim como somos convidados e convidadas a ofertar, também convidamos para os próximos cultos, os cultos de final de ano e virada de ano. Assim convido para o culto no dia 31, às 19h30, culto presencial aqui na Igreja do Espírito Santo, com celebração da ceia. No dia 1º do novo ano de 2021, teremos culto às 9 horas, presencial, mas também online, para que você possa acompanhar por aqui. E aí no dia 3, às 9 horas, também teremos culto presencial e online, com celebração da ceia. E assim eu convido para agora nos achegarmos unidos em oração a Deus. Por sermos teus filhos e tuas filhas, Senhor Deus, te damos graças pela vida e este tempo santo de Natal. Auxilia-nos a exercitarmos conforme a tua vontade, por sermos teus filhos e tuas filhas, através de nossas palavras e atitudes. Por sermos teus filhos e tuas filhas, querido Deus, fortaleça-nos no viver a fé, que a cada dia reconheçamos o teu agir amoroso em nós e entre nós, que até aqui tu nos trouxeste, fortaleceste e orientaste, em especial nesse tempo de pandemia com suas incertezas e angústias. Por sermos teus filhos e tuas filhas, Deus da graça, pedimos por nossos familiares e pessoas amigas de longe e de perto, que tuas mãos bondosas e protetoras estejam com cada um e uma onde estiveres. Por sermos teus filhos e tuas filhas, Deus de amor, ampare e console a todas as pessoas que sofrem. Sofrem por causa do luto, da doença, da solidão e pela falta de suas necessidades básicas. Despertes em nós o amor, desperte em nós a solidariedade para irmos ao encontro das pessoas que sofrem, pois isto é ser verdadeiramente teu filho e tua filha. Por sermos teus filhos e tuas filhas, auxilia-nos a vivermos na certeza da tua presença, ó Deus, por meio de teu Santo Espírito, em nossa vida e viver de cada dia do novo ano, deixando-nos em tuas mãos e sob a tua orientação. E o mais que temos, oramos nas palavras que teu Filho Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a sua paz. Amém. Fiquemos todos na paz de nosso Deus e que sintamos o abraço amoroso de Deus no findar deste ano e no início de cada dia do novo ano. E ainda ouvimos os que amam a Deus. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Trevas fazem desaparecer a formosa luz do amanhecer, mas um outro dia
irmão Deus serão iguais ao brilho